Amados, nós vamos então dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor, segundo registrado aqui no texto de Colossenses. Eu quero desafiar os irmãos nessa oportunidade a que leiamos o capítulo 1, começando do versículo 1, embora nós já tenhamos discorrido sobre o texto até o versículo 12, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, do Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, versículo 9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do Filho do seu amor, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o nome do Senhor
por essa palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra, agora lida. Rogamos, Pai Santo, a assistência do teu Espírito Santo sobre o nosso coração, para que, ó Deus Santo maravilhoso, absorvamos, Senhor, o conteúdo lido pela ação do teu Espírito Santo em nossos corações. E nós tenhamos também do Senhor condições de vivermos de conformidade com o ensino que as Sagradas Escrituras nos transmitem. Louvado seja o teu nome, em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Graças a Deus. Palavra do Senhor, já lida, preciosidade. Queremos dar continuidade dessa forma. Nós estamos fazendo assim, meus irmãos. Um domingo eu prego, outro domingo o nosso irmão seminarista Wesley traz também a palavra. E estamos caminhando com as Escrituras, como é o dever e como tem sido no decorrer da história da igreja, das igrejas fiéis às Sagradas Escrituras, sempre fundamentada na palavra do Senhor. Então, o Wesley está trabalhando o texto de 1 João e nós já começamos a exposição do texto de Colossenses. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 13. Versículo 13. Hoje nós queremos falar sobre a supremacia de Jesus. É muito bom falar de alguém que a gente conhece, né? Falar de um amigo é muito legal. Falar de alguém que você conhece faz muito bem para você e também para a pessoa que você, ou pela qual você tem apreço. E Paulo faz isso em todas as suas exposições. Nós estamos bem lembrados que em Filipenses, o apóstolo Paulo também faz isso. No texto de Filipenses, se os irmãos puderem acompanhar essa leitura aí em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo faz uma apologia, na verdade ele faz uma apresentação completa a respeito da pessoa de Jesus Cristo, no capítulo 1, melhor no capítulo 1, e ele vai tratando, inclusive, no capítulo 1, e a partir do versículo 12, ele vai apresentar sobre os sofrimentos de Cristo, melhor, o sofrimento do Senhor Jesus, a partir do versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E a partir do versículo, a partir do capítulo 2, ele vai falar do capítulo 2 a respeito da pessoa de Jesus, a respeito da pessoa de cada cristão, e ele então trata dessa situação do Senhor Jesus. E aí vem voltando agora no capítulo 1 de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele vai falar a respeito de Jesus, dando então as características do Senhor Jesus, apresentando a partir do versículo 13, me desculpem aqui, eu perdi aqui na exposição aqui do capítulo. A partir do versículo 13, ele vai dizer assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de falar das características do Senhor Jesus, a pessoa que faz parte do projeto de Deus para a redenção do ser humano, assunto que inclusive nós estamos estudando na escola dominical, falando sobre o eterno decreto de Deus, e Deus proveu na pessoa de Jesus a salvação para todos os seus eleitos. E no capítulo 8 da nossa profissão de fé,
diz a respeito de Jesus, do Cristo, do mediador, diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para sua progênie e para ser por ele, no tempo, redimido, chamado, justificado, santificado e, consequentemente, glorificado. Então o apóstolo Paulo tem essa prática da exaltação do nome do Senhor Jesus. E é isso que ele faz aqui no início, dizendo que para os colossenses, que antes estavam em trevas, antes estavam sob o domínio de Satanás, e agora ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí ele faz uma descrição da pessoa de Jesus. Versículo 15, ele vai falar sobre o Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e o Evangelho segundo João diz: e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quem é Jesus para você? Uma pergunta que se faz é: quem é Jesus para você? Aí a gente, para se safar de qualquer outra explicação, diz assim: Jesus é tudo para mim. Então, que tudo é esse? Qual é esse tudo para você? Então, o texto que nós acabamos de ler está bem claro para nós. Quem é esse Jesus? Quem é esse Cristo? Ele é a imagem invisível do Deus invisível. Ele existia antes de qualquer coisa ser criada. Ele é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele Deus criou tudo nos reinos celestiais, na terra. Ele fez as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por ele. Então, quando eu e você vamos falar de Jesus para provocar a salvação de alguém, irmãos, nós temos que ser mais abrangentes. Nós temos que falar de Jesus como sendo nosso amigo, para que a pessoa entenda que realmente nós conhecemos ele. Nós estamos falando de alguém que nós conhecemos. Não só ouvimos falar, mas nós caminhamos com ele. E é por isso que o apóstolo Paulo apresenta dessa forma para os irmãos, tanto no texto de Filipenses, como no texto de Colossenses, e depois ele vai também fazer a sua apresentação no texto de Efésios. E Paulo sempre vai exaltar a pessoa de Cristo Jesus. E é assim que a igreja do Senhor faz. Uma das características da igreja verdadeira de Deus na terra é a ênfase que se dá, ou a centralidade que se faz à pessoa de Jesus Cristo. Não é a igreja, não é a placa da igreja, não é o seu líder, mas é o Senhor Jesus. E quando nós vamos falar para alguém sobre Jesus, nós temos que ser mais explícitos. Nós temos que abranger tudo isso que foi apresentado aqui no texto que nós estamos considerando. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. É o Deus que veio aqui na terra para assumir a nossa humanidade. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz o texto: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
porque somente Ele poderia nos resgatar, somente Ele poderia cumprir o propósito para o qual o ser humano havia sido criado desde o Jardim do Éden. Quando os nossos pais foram criados, eles foram criados para serem santos e felizes. Se perderam na caminhada. E hoje nós também colhemos esse resultado. E o primeiro Adão, também o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, no texto de Romanos. O primeiro Adão falhou, vacilou, os nossos primeiros representantes. Mas este aqui, o apóstolo Paulo apresenta aqui, este é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por Ele. O próprio Deus veio à terra. Irmãos, nós estamos falando de algo extraordinário. Então, quando nós ainda estamos sendo preservados pelo Senhor aqui na terra, nós estamos caminhando, nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. É uma coisa maluca. Mas é verdadeira, nós temos experimentado, nós temos caminhado entre as pessoas, com todas as nossas fragilidades, com toda a nossa fraqueza, mas quando nós temos esse que é o autor e consumador da nossa fé, quando nós temos esse que é o Deus invisível, que é a imagem do Deus invisível, que se tornou homem, que se tornou de nós, habitou entre nós, quando nós temos Ele dentro de nós, nós temos todo o poder de Deus em nós, como diz os versículos anteriores, quando nós vemos aí pela oração do apóstolo Paulo em favor dos Colossenses. Porque Deus, em toda a sua plenitude, se agradou de viver em Cristo e por meio dele. Deus, por isso, reconciliou os seres humanos através da pessoa de Cristo. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja. Porque, versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, isso também Paulo vai falar no texto de Efésios, que nós outrora não éramos nem considerados povo, mas por causa, nós éramos inimigos da cruz de Cristo, mas por causa do sangue de Jesus, nós fomos aproximados. Paulo fala isso também no livro de Efésios, e agora ele apresenta de novo. Ele, o Senhor Jesus, se colocou no nosso lugar. Ele veio como cabeça da igreja. Ele foi, aprove a Deus que ele viesse, que nele residisse toda a plenitude da glória de Deus, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dela, por meio dele, por meio de Cristo, nós fôssemos reconciliados. Então Paulo apresenta primeiro a pessoa de Cristo e depois a obra de Cristo também, como ele fez no texto de Filipenses. Ele apresenta o Cristo no estado de humilhação, e depois ele vai apresentar o Cristo no livro de Filipenses. Ele vai apresentar o Cristo no estado de humilhação, depois no estado de exaltação, e aqui Paulo também apresenta Cristo no estado da sua exaltação, e também o projeto de Deus através de Jesus, quando ele fala que por meio do seu sangue, pelo seu sangue, nós obtivemos a paz e a reconciliação com o Senhor. E o versículo 21 vai dizer: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos. No texto de Efésios vai dizer que éramos inimigos, né? Que havia uma parede de separação entre nós e o Senhor, que éramos inimigos. E a vós outros também, que outrora éreis inimigos, éreis estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, versículo 22, agora porém nos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que o Senhor faz. O projeto de Deus na pessoa de Jesus é nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Eis o grande desafio, irmãos, que nós temos no nosso dia a dia. Quando eu e você saímos por aí na nossa jornada, em casa, na rua, no trabalho, mesmo nas diversões que o Senhor nos dá o privilégio de ter,
temos que sempre lembrar, temos que lembrar sempre que nós estamos representando o Senhor Jesus onde nós estamos. É Jesus que está ali. Quando você está atendendo alguém, é Jesus que está atendendo. Quando você está fazendo algum trabalho, seja lá qual for, mesmo doméstico, lembrar, Jesus está fazendo isso através de mim, através de você. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos no versículo 23. Ele diz: isso sim, Deus está preparando vocês para se tornarem na imagem e semelhança também de Cristo, porque é o projeto, é a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações, nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito de Deus. E ele diz assim, olha, vai dizer para nós, se é que, né, isso é, tornar-nos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que, versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Não temos afastado. Como diz o escritor aos Hebreus, nós não somos dos que se desviam, nós não somos dos que voltam atrás. Pelo contrário, nós prosseguimos. O Senhor tem nos dado essa graça. O Senhor tem nos mantido. O Espírito Santo tem nos segurado firmes no Senhor. E de fato, o Senhor tem nos dado a graça de permanecer na fé, na esperança e no amor. Toda a obra de Cristo tem como objetivo isso, nos reconciliar com o Pai. E essa reconciliação, ela tem, uma vez que nós estamos reconciliados com o Pai, ela tem o objetivo de usar a nós agora, usar a nossa pessoa, reconciliados com Deus, para levar outros também a experimentar, usufruir do mesmo processo. Paulo termina a sua exposição nessa parte aqui, ele diz que o propósito de Deus é esse, da pessoa de Cristo, nos reconciliar, e isso está acontecendo conosco. Ele está trabalhando para que sejamos santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se permanecermos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, embora os últimos dias tenham sido difíceis. Os últimos dias têm sido difíceis, irmãos, para nós aguentarmos toda a provação pela qual ainda vamos passar. Eu creio, irmãos, que embora nós tenhamos passado por algumas dificuldades, nós ainda não passamos pela prova maior, como igreja do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, permaneçam na fé, permaneçam na esperança do Evangelho. O Evangelho é cheio de esperança. O Evangelho que ouvistes e que foi pregado e que continua sendo pregado pela igreja nos nossos dias, e nós não podemos deixar de falar isso, irmãos. Anunciar a pessoa de Jesus, dizer para o homem, dizer para a mulher, dizer para todo mundo, precisam voltar para Cristo, precisam se reconciliar com Deus. E suplicar ao Senhor que nos ajude a permanecermos na fé, na esperança do Evangelho, alicerçados na fé, na prática constante do amor de Cristo, nosso Salvador, que está em nós. Evangelho, disse o apóstolo Paulo, que foi pregado a toda criatura. Lembra que nós comentamos hoje pela manhã? O Senhor confiando às gerações o anúncio do Evangelho, confiou à geração dos apóstolos, e eles disseram, está aqui mais uma vez registrado, eles disseram, o Evangelho, Paulo falando, o Evangelho que foi anunciado a toda criatura. E hoje, na nossa geração, nós poderíamos dizer isso? Eu creio que ainda não. Que ainda, meus irmãos, existem, mesmo no Brasil, existem centenas de tribos que não foram alcançadas pelo Evangelho. Centenas de tribos que não têm tido o privilégio que eu e você temos de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar no templo do Senhor, lendo a palavra, tendo as Escrituras Sagradas em 1, 2, 3, 4 versões ou mais.
E eu fico, irmão, como igreja do Senhor, eu fico como igreja do Senhor envergonhado. E gostaria de chegar a essa posição, a essa palavra do apóstolo Paulo aqui. O evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo dizendo isso há quase 2000 anos atrás, irmãos. Paulo estava consciente de que o evangelho, ele havia cumprido o propósito de Deus para com a vida dele. E por isso ele falava de Jesus com ousadia. E por isso ele dizia, ele reconciliou vocês. E por isso ele dizia, vocês devem permanecer. Esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, ele diz assim, me tornei ministro. E eu e você nessa nova geração. Nós estamos nessa outra geração. O evangelho tem sido pregado. O evangelho tem sido anunciado. Mas eu creio, irmãos, assim como usei a expressão hoje pela manhã, que eu voltando na história, eu creio que você não viu, tantos recursos como os que nós estamos tendo hoje para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. Não tivemos, nas gerações anteriores, eu e você, temos tido um grande privilégio, dado pelo Senhor, tantos recursos, para que o Evangelho seja anunciado, para que falemos de Jesus, para que anunciemos o nosso Cristo, para que falemos dele com ousadia, apresentando-o na sua majestade, na sua sobreexcelente glória, expressando a sua obra, a obra redentora dele, anunciando às pessoas, ele é o próprio Deus que veio à terra. A imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra, tudo foi criado por ele. Anunciar o Cristo inteiro, por inteiro, às pessoas e dizer, ele fez isso por você. Ele veio para te resgatar. Ele veio para unir você de novo a Deus, para reconciliar você com Deus. E você e eu dizermos, e termos a ousadia e o privilégio de dizermos, eu tenho usufruído dessa graça de Deus no meu coração. E eu quero convidar você para que venha e usufrua também comigo. É isso que a igreja está anunciando hoje. E há de continuar a anunciar. E os dias estão cada vez mais complicados, mais difíceis. E as pessoas, sim, irmãos, serão salvas a partir do fogo. Serão resgatadas mais uma vez do próprio inferno. E quem vai fazer isso? E quem vai fazer isso? Eu e você, que já temos a graça de Deus em nossos corações. Anunciemos a Cristo, irmãos. Anunciemos ao Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo anunciou. Falemos de Cristo, do seu poder. Falemos de Cristo e da sua glória. Falemos de Cristo e de toda a sua honra. Falemos de Cristo de toda a sua plenitude. Falemos de Cristo e também lembremos as pessoas de que ele cumpriu o propósito para o qual foi designado. O primeiro Adão falhou, mas ele, o segundo e último Adão, não falhou. Fez por nós, fez por ele, fez por nós e nos resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele nos ajude, irmãos, nesse processo de santificação, na busca da inculpabilidade diante dele, e para que sejamos irrepreensíveis na prática do Evangelho